Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela Dias e esse é o meu canal do Sonho ao Fato. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho de manhã, agora são 8h20 da manhã aqui em Portugal. Tô aqui, ó, tomando meu cafezinho. E vim aqui bater um papo com vocês um pouquinho, tá? Eu tava aqui pensando, né? Tá um silêncio ainda na rua, na casa, e em como é realmente o pensamento da pessoa que quer vir morar em Portugal, quer vir imigrar aqui em Portugal. Então achei interessante e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso, tá bom? E uma das coisas que eu gostei muito de ter que pensar é a nível de moradia. Quando a gente sai do Brasil, a gente sai completamente despreparado, né? Porque muitas das vezes a gente chega aqui e chega sem ter visão nenhuma, né? Eu fiz algumas pesquisas, eu sabia exatamente como é que estava o mercado imobiliário aqui, né? E os imóveis aqui estavam sendo muito puxados, eles estavam ficando muito caros, as pessoas já estavam cobrando não sei quantos calções, pedindo fiador. E você vem pra cá, não vem com nada disso, né? Você não vem pra cá montado no dinheiro, você não vem pra cá com um fiador para te servir de princípio, e você tem que começar a pensar pelo básico, né? Eu aqui em 6 meses de Portugal eu já tinha me mudado umas 3 ou 4 vezes. Por quê? Isso tudo não estava nos planos? Sim, estava nos planos. E as coisas foram acontecendo gradativamente, né? Nós chegamos, aí nós ficamos em hostel, aí depois do hostel nós fomos alugar um quarto. Quer dizer, nós chegamos não. O Flávio chegou, aí ele ficou em um hostel, alugou um quarto, aí eu cheguei, fiquei em um hostel também, depois alugamos outro quarto, e aí depois alugamos um quarto compartilhado de uma casa, e agora estamos na casa de fato que tá alugada, é uma casa mobilada, fica no interior de Viseu, né? E é uma casa em um lugar muito legal, muito bonito, num sítio mais pro lado rural, mas eu não tô falando de rural a nível de, você tá aí, não tem nem asfalto, não, gente, não é nada disso. É porque aqui tem muita produção e plantação de vinhas e de oliveiras, então torna-se um lugar mais calmo, mais tranquilo, porque essa região aqui, ela domina, né? Ela predomina essa plantação de vinhas e oliveiras. Então, nós achamos essa casa aqui no interior e procuramos por casa mobilada porque nós só viemos com a mala. Então, a gente precisava começar de alguma forma, né? E como todo mundo que está começando, você precisa ir subindo os degraus. E nós fizemos exatamente isso, viemos subindo o degrau, né? E pesquisando e tentando ficar mais dentro do possível, do acessível, para que a nossa família se adaptasse melhor. E aí eu vou te dar um pouquinho da visão de como é morar, né, nesses lugares todos que nós já passamos. Então, para você que está chegando, o custo-benefício e também é importante, né, até mesmo para você dar prosseguimento em algumas partes burocráticas, documentais. Então, meu esposo se hospedou em hostel assim que ele chegou. Vocês devem saber que hostel é um local onde tem quartos e camas, né, bicamas, beliches, e a pessoa fica hospedada ali. Pode ter ou não uma rotatividade bem grande, mas o preço é muito acessível, né? Ali você, na maioria dos hostels, você pode preparar algum tipo de alimento ou pelo menos aquecer. Você tem direito a dormir, né? A tomar banho, a usar o banheiro. Tem uns que tem um banheiro que é um banheiro de cabine única, né? Aquela que você vai entrar, tem um chuveiro sanitário e tudo mais, entra uma pessoa por vez, e existe hostel também que tem o banheiro partilhado, então entra todo mundo e tem cabines só para banheiro, tem cabines só para chuveiro, mas pode entrar quantas pessoas
foram utilizar, entendeu? Então, assim, a princípio ele ficou hospedado em um hostel onde tinha um banheiro que era cabine única. Você entrava, lá tinha um sanitário, tinha um banheiro, tinha as coisas e era uma pessoa só por vez. O hostel era bem pequeno, então por isso foi bem legal, porque como era uma casa com 3 quartos, digamos assim, e transformaram em um hostel, ficou muito aconchegante. Tinha uma cozinha totalmente equipada para a pessoa preparar o seu alimento ou aquecer, enfim, ficava bem disponível. Tinha uma sala que é um ambiente social e tinha os quartos, né? Um quarto que era para casal, para quem se hospedasse em casal, e tinha o quarto que tinha quatro bicamas, 4 camas e mais o banheiro completíssimo. Então, quer dizer, era um lugar muito bom, graças a Deus, foi um achado dentro do valor e a localização. Então, ele ficou ali por uns 10 dias no máximo, e depois ele saiu dali para alugar de fato um quarto para pagar mensal e assim economizar uma grana. E aí ele foi para esse quarto que não foi muito agradável a experiência dele, porque ele chegou com tinha um projeto, né, na casa que era alugar 3 camas, e menos de 15 dias já tinham quase 5 camas. A proprietária acabou colocando mais camas porque viu que a demanda era muito grande e acabou colocando mais camas, e isso transformou aquele ambiente que estava bem confortável em um ambiente que não estava legal. E aí acabou que ele se chateou bastante, se aborreceu bastante, porque nada disso estava previsto, né? E ele estava pagando por aquilo que ele tinha recebido como orientação. E, enfim, depois disso eu estava chegando a Portugal, então decidimos ficar em um hostel e, enfim, a esperar tempo de uma semana por aí para poder conseguir alugar um outro quarto que fosse melhor, né? E que servisse para casal, porque até então ele estava em um quarto para solteiro. E foi isso que aconteceu, gente. Nós viemos, ficamos nesse hostel que também era muito aconchegante e foi super certo, deu tudo certo, entendeu? Conseguimos depois alugar, saímos de um bairro, fomos para outro bairro, né? E nesse outro bairro, também em Lisboa, alugamos um quarto para casal, onde eram 4 quartos, e ficamos lá por um mês e pouquinho, porque também não era o local onde a gente poderia se fixar, a gente não ia ficar ali por muito tempo, né? Gente, conviver com outras pessoas, né? Pode ser brasileiro, outras nacionalidades e tudo mais, tem as suas divergências também. Você economiza um pouco na grana, mas às vezes você também, assim, se debate muito com aquilo que você cria, como eu posso dizer, hábitos diferentes, né? Criações diferentes, pessoas diferentes, de lugares diferentes. Então, é como se fosse uma grande universidade, onde todo mundo que tivesse situações de vivências diferentes fossem morar juntos, né? Uma grande comunidade, digamos assim. Então, assim, você consegue ficar por um tempo? Consegue sim, porque eu conheço pessoas que ficam por um ano e meio, pessoas que vêm solteira e tudo mais, mas não era o nosso propósito. A gente tinha que trazer a família, né, que é filho, e a gente precisava de, o quanto antes, focar em um local onde nos desse essa condição de lar, né? Então nós ficamos nesse local. Também foi muito bom. Olha, gente, vou falar para vocês, em todos os lugares que nós estivemos, nós fomos extremamente abençoados, extremamente, vocês não têm noção. Eram brasileiros, eram de outras nacionalidades, portugueses, gente, todo mundo que passou em nossa volta, aqueles que ainda tentaram vir com má intenção, se transformaram em bênção pra gente, vocês não têm noção, tá? Então, assim, nós fomos muito abençoados em todos os lugares que nós moramos, tá bom? Mas depois conseguimos sair desse quarto, né, onde a gente estava com muitos quartos, e fomos para uma outra casa onde só tinham 2 quartos.
Então foi mais o quê? O que que aconteceu? Reduziu o número de pessoas e aí deixou o ambiente mais confortável, porque quanto mais pessoa, mais você tem que dividir, partilhar e essas coisas todas, e você tem que dividir o seu horário, tem que fazer tudo assim mais regrado, porque são mais pessoas. Quanto menos pessoas, você tem um pouco mais de privacidade, você tem um pouco mais de conforto, né? Você se sente um pouco mais em casa. Então nós fomos morar depois nessa casa, na região lá de Setúbal, na margem sul, e por lá ficamos 5 meses. 5 meses morando nessa casa partilhada, né? A gente compartilhava com a próprio proprietário da casa. A proprietária, a gente dividia a casa com ela e com os filhos dela, né? E foi muito bom, tá? Foi muito abençoador. Tudo aconteceu para abençoar. Mas, como eu já vim falando para você, chega um momento em que você quer a sua casa, você quer seu cantinho, você quer botar alguma coisa em ordem, você quer poder ter um pouco mais de liberdade, né? E ao mesmo tempo ser mais privativo assim para sua família, trazer um pouco daquilo que vocês viviam. E foi isso que aconteceu, né? Depois de 5 meses lá, nós começamos a buscar imóveis. A gente já tinha condições de que, se por acaso pedisse alguma calção, a gente poderia dar até aquele valor. Então a gente tinha um orçamento, a gente não podia sair dali para uma coisa absurda, até porque a gente pagava bem baratinho. Então a gente começou a pesquisar pela OLX, pela Imovirtual. É Imovirtual, gente? Eu nem sei se a Imovirtual é daqui ou se é daí do Brasil. Mas enfim, a gente viu em vários sites aqui de Portugal e conseguimos localizar algumas casas que ficavam até no limite X que a gente podia pagar. E a gente fez uma relação e falou, tal, então agora vamos lá nesse local, no interior, vamos subir, vamos para Viseu e vamos pesquisar por lá um lugar que a gente pudesse de fato estar morando. Todas mobilada. A gente deu preferência para casas mobiladas. A gente não queria pegar uma que precisasse ainda de comprar alguma coisa. E foi isso que aconteceu, gente. Aí aqui achamos, graças a Deus, nosso coração ficou muito satisfeito em relação a esse local, a esse cantinho, a essa casa que a gente fala que é nossa, a gente se sente em casa de fato, né? E a gente está crescendo. A próxima etapa vai ser ter uma casa que a gente possa botar as nossas coisas. E assim vai, gente. É assim que a gente migra esse pensamento de formiguinha. E você daqui a pouco você vai ver que você está em uma visão maior, em uma condição melhor. E tudo melhora. Mas isso vai ficar agora pro próximo vídeo, que eu vou contar um pouquinho como é morar numa casa mobilada. Fica com Deus e até a próxima.